Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem aí atrás também? Perfeito. Como a Bernadette disse, o tema da nossa palestra de hoje é a religião cósmica do amor e da sabedoria. E por quê? O cósmico é porque ela organiza o nosso mundo interior e organizando a nossa vida íntima, organiza a nossa sociedade, as relações humanas. E dá sabedoria, porque a missão do Espiritismo na Terra é varrer as sombras da ignorância, do desconhecimento, das rudezas do pensamento humano. Porque nós precisamos do conhecimento, precisamos da técnica, da ciência, da filosofia, do estudo das ciências exatas e das ciências humanas, porque a evolução nos impele a caminhar sempre para frente. O espírito nunca recua, nunca retrograda. Marchai sempre em direção ao alto. Um dia estivemos dentro das cavernas, caçando com as nossas próprias mãos. Fizemos descobertas extraordinárias no campo da tecnologia e do conhecimento. Desenvolvemos o alfabeto, desenvolvemos moradias sofisticadas, evoluímos na esfera da medicina. O homem hoje tem muitas das suas dores corporais mitigadas pelos medicamentos e pelas técnicas cirúrgicas. Mas nós ainda precisamos da evolução no campo espiritual. Porque embora nós estejamos com tanta tecnologia, embora estejamos em uma era digital, em que a informação percorre em uma velocidade extraordinária, as nossas crianças têm acesso a conhecimento que nós não tínhamos há 50 anos atrás, na palma da mão, na tela do celular. No entanto, é um mundo em que a síndrome do pânico campeia, em que a depressão inabilita para o trabalho, em que o fratricídio, que é irmão matando irmão, continua apresentando índices altíssimos no mapa da violência e da segurança social. Todo mundo aponta o sistema, mas o sistema é formado pelos homens. O sistema não tem nome e nem sobrenome. Quem tem somos nós. Somos nós que carregamos o poderio da vontade, o livre-arbítrio, a capacidade de deliberar entre o bem e o mal, entre a felicidade e a infelicidade. Porque a tristeza é da terra. Não há nenhum espírito que passe por esse mundo sem experimentar a tristeza. Para sentir dor, basta um corpo, e nós estamos encarnados. Mas a infelicidade é uma escolha, é um mergulho nas trevas, é a opção por não enxergar a parte boa da vida. Porque se tem o pranto, tem também o riso. Porque se tem o desencarne, também tem a encarnação. Porque se tem os desafetos, também se tem os amigos. E as sombras da noite são sempre vencidas
pelo esplendor do sol. Então é aquela mensagem de Jesus para Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Maria senta-se aos pés do Cristo para lhe ouvir as histórias, enquanto Marta, dentro de casa, assoberbada por tantas tarefas, não tem tempo para desfrutar da visita, da companhia de Jesus. E o Mestre diz a ela: Marta, Marta, apenas uma coisa é necessária. Nós corremos atrás de muitas coisas e por isso nos cansamos, nos afadigamos, perdemos o elo com a vida maior e o significado da vida. Porque existir é uma coisa, viver é outra, completamente diferente. Todos existem no plano do espírito, mas raros vivem, experimentam as doçuras da felicidade, da vida. Poucos contemplam o ateliê vivo que é a natureza. Aproveitam as lições da dor. E aí nós entramos em um dos aspectos do porquê o Espiritismo está destinado a plantar e a espalhar sobre a Terra a religião cósmica da sabedoria e do amor, porque ele ressignifica o aspecto da dor. Para o homem que enxerga apenas a matéria e que vê a vida como um trânsito limitado entre o berço e o túmulo, a dor não faz sentido. A morte é um erro da natureza. Mas nós que contemplamos a vida maior, que temos esperança na vida futura, que fomos convencidos pela voz dos imortais, que fizeram as mesas girarem em Paris, que se comunicaram através de diversos médiuns, comprovando o controle universal do ensinamento dos espíritos, nós sabemos que a vida precede o berço e excede para além do túmulo. Porque nós já vivemos muitas existências e vamos viver tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, o teu pai, a tua mãe, não são novidades na tua vida. Nós não estamos fazendo hoje encontros, nós estamos fazendo reencontros. Aquele que eu não amo, possivelmente é desafeto de outras existências. E aquele que eu amo, mesmo que me faça mal, é patrimônio da minha alma, é conquista evolutiva, porque eu aprendi a ter compaixão por ele, apesar ou independentemente do que ele me faz. Isso tem um histórico. Então a vida ganha um sentido, um sabor muito maior. E o que aparentemente é um engano da existência passa a ser explicado de uma forma lógica. Porque tem pessoas que desencarnam recém-nascidas e outras que vão até os 100 anos de vida. Porque há pessoas que nascem doentes e outras plenas de saúde. Se todas as religiões admitem que Deus é infinitamente bom e justo, que Deus é esse que tem preferência, que dá para uns um saco de alegria e para outros um saco de tristeza. Que Deus é esse? Então vem o Espiritismo e explica
que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos dotados do livre-arbítrio. E quando nós olhamos a terra nos dias de hoje, os homens bombardeando maternidade, atacando pessoas indefesas, usando as armas de morte para ferir os corpos que a natureza tem tanto trabalho de trazer à vida, nós compreendemos porque as doenças degenerativas campeiam na humanidade. Porque a dor é uma resposta aos nossos ódios, aos nossos rancores, às nossas mágoas, é uma contenção da fúria humana. Porque se não houvesse a dor, nós já teríamos destruído a nossa casa comum, que é o planeta Terra. Então a dor é uma contenção. A gente pega o Decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, e tem ali uma cartilha para a terra. Não matarás, não roubarás. Ou seja, toda uma regra de não, em que a providência divina diz para os espíritos infantos juvenis que ainda somos. Não pode, não deve. Mas para o espírito superior, não há regra de não, porque ele já vive a lei da consciência. Então ninguém precisa dizer a ele não pode. Pela experiência e pelo autodomínio, ele já sabe. Então nós, às vezes, gastamos um mês inteiro remoendo o problema de um dia, enquanto os espíritos superiores resumem em segundos a trajetória de séculos. Porque enquanto nós somos assoberbados, eles adquiriram o poder da síntese. Da síntese. Jesus poderia vir ao mundo e escrever zilhões de livros. E ele resumiu tudo no amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É uma frase irretocável que resume todo o drama da evolução humana. E quando nós analisamos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, a expressão que mais se repete nos ensinos do Mestre é a do reino de Deus ou do reino dos céus. Por quê? Porque quando nós olhamos para cima, contemplamos os astros, contemplamos as estrelas, o satélite natural da Terra, que é a Lua, nós vemos uma ordem. Há uma ordem na criação. Nós não vivemos em um universo incriado. A natureza canta a glória de Deus. Deus é manifesto nas suas obras. Nós não vemos o pintor nem o pincel, mas vemos a tela. E a tela maravilhosa nos convence de que Deus existe. Deus existe. Então, essa ordem que existe no cosmos, nós queremos trazer para dentro de nós. Organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vida, o nosso tempo, aproveitar a nossa encarnação. Porque nós já trazemos no inconsciente, pelas nossas quedas seculares, a dor que é chegar do lado de lá com a missão não cumprida, com os acordos não feitos. Nós trazemos essa dor no nosso inconsciente e viemos ao mundo para transformá-lo. E o Espiritismo, ele não se contenta em ir às superfícies das coisas. O Espiritismo vai à causa
das causas, que reside na alma, na alma. O problema humano encontra-se na alma. O corpo não adoece se o espírito estiver sadio. Sadio. Então não há outro caminho senão a vivência das virtudes. E a virtude do Evangelho não é moralismo, é moral superior, pois vem do reino dos céus. É regra de bem proceder. É o homem orientado pela sua própria consciência. E essa consciência foi onde Deus gravou as suas próprias leis. Elas hoje estão nos papéis, nos livros, porque nós esquecemos de olhar para o nosso templo interno e abandonado. Então, o Evangelho, ele traz os princípios que são iguais para todos nós, mas a forma de aplicação, ela é particular para cada um. Jesus passa pelo deserto e Zaqueu sobe a figueira. Paulo passa pelo deserto. Jesus se manifesta em espírito para ele e o derruba da montaria. Paulo caiu, Zaqueu subiu, mas os dois conheceram Jesus. Os dois precisavam do mestre, mas a pedagogia foi diferente para cada um. Então não adianta eu querer me espelhar na vida do outro, porque a aplicação do princípio na vida dele é diferente. Porque nós somos espíritos individualizados. Nós viemos para viver em sociedade, mas cada um se realiza pela sua própria transformação. E aí nós entendemos, porque Jesus disse: aquele que ama mais ao seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seu filho, sua esposa, seu esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque embora nós devotemos todo respeito, todo carinho, toda consideração a esses seres que formam a nossa parentela carnal, eles não são o caminho, a verdade e a vida. Então, replicar o outro é replicar muitas das vezes também os seus vícios e as tradições familiares que têm que morrer para que uma outra vida apareça. É a mensagem de Jesus. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Todo mundo que quer se transformar precisa aceitar essa morte, essa transformação interior. Quanto mais apego, menor é a transformação. Quanto mais eu vivo pelas tradições, quanto mais eu vivo pelo espírito de sistema e de seita, que não está apenas nas religiões, está também nas famílias, menos eu avanço. Menos eu avanço. É a imagem do cego Bartimeu. Ele tirou a capa e correu em direção ao Cristo. Então tem que abrir mão da capa. Tem que abrir mão do que é a aparência, para que eu possa mergulhar nas minhas essências espirituais. Porque, como diz Leon Denis, o espiritismo é a alma de todas as religiões. Porque para todas as religiões interessa a lei de reencarnação, embora não admitam. Interessa a imortalidade da alma,
a pluralidade dos mundos, a mediunidade e o entendimento de Deus. O Espiritismo é a religião da seiva, da linfa. O Espiritismo não se preocupa com as folhagens. Ele tem os olhos voltados para as frutificações. E isso não é opinião humana. Não é opinião humana. Porque a opinião humana não muda a lei da natureza. Se a natureza precisasse do homem para funcionar, ela já teria entrado em colapso. O homem manobra, recria em cima daquilo que já existe, mas a matéria primordial é obra de Deus. Deus é o Criador ilimitável. Se os homens imortalizam versos no papel, Deus escreve poemas de seres e universos, poemas do amor no Amor e Versos. Diz a poesia de Augusto dos Anjos na obra monumental de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além-Túmulo. E vocês vejam que o Espiritismo, ele não tem apenas o compromisso em dar a informação, ele dá com beleza. Beleza. Porque a beleza espiritual é um critério da vida. Deus não deu apenas o voo ao pássaro, deu-lhe também o canto. Deus não deu apenas o voo à borboleta, deu-lhe a diversidade das cores. Deus enfeitou a criação. A criação é o seu ateliê, a sua obra viva, espalhada por toda parte. Então nós não precisamos mais temer o nosso Criador, porque o medo é o berço rústico da fé, nas palavras de André Luiz. Eu preciso temer a Deus se eu estou no mal, para que eu saia com medo do castigo. É o elemento pedagógico infantil da criança. Mas quando eu reconheço o meu Pai, quando eu sei que Ele é todo amor e todo bondade, eu não preciso mais procurá-lo pelo medo, eu procuro pela alegria de ser dele, de me sentir dele, de estar nele tanto quanto ele está em mim. É uma religião da unidade, da comunhão, do pensamento uno com o Criador. E eu começo a ajudar o meu semelhante, não porque eu quero comprar um lugarzinho melhor no mundo espiritual. Eu começo a querer ajudar pelo amor espontâneo, porque eu recebi tanto, eu fui tão ajudado, que eu também quero dar alguma coisa de mim. E evoluir é aperfeiçoar esse amor, é crescer em sensibilidade, até que um dia eu possa repetir na minha vida o que disse o Cristo Jesus. Ninguém tem amor maior do que esse, o amor de dar a vida pelo seu irmão. Dar a vida no sentido do cuidado. Porque começar é fácil. Tem os encantamentos, tem as ilusões. Continuar é difícil. Mas chegar até o fim é crucificar-se. É tomar a sua própria cruz e seguir o Cristo. E isso não é apologia ao sofrimento. Se faz espontaneamente. A cruz é o supremo símbolo da adaptação humana. É o supremo símbolo da adaptação humana. É o espírito que aprendeu a contentar-se com o que tem. Que sabe viver onde Deus plantou. Em tudo dai graças, diz o apóstolo Paulo. E aí a vida floresce mais feliz. Porque é geralmente nos pântanos que nascem os mais belos jasmins. Então não é o terreno, não é o cenário,
é a vida interior. Essa capacidade de transformação, de multiplicação dos nossos talentos. Porque o que mais entristece a alma humana são as irrealizações. É o sentimento de que não está fazendo, que a semente está morrendo dentro do peito, que a árvore da vida não está produzindo bons frutos. Isso angustia, isso deprime, isso tira da gente as fibras morais para enfrentar as adversidades do caminho. Mas quando vocês, quando nós estamos multiplicando os nossos talentos, as dores vêm, nos ensinam e não nos derrubam, não nos inutilizam, porque a vida nos trouxe uma dor e a dor bateu a porta e me viu trabalhando, me viu em desenvolvimento, me viu buscando o melhor, me viu um amigo da luz. Então ela não me derruba, ela acresce patrimônio ao meu coração. E depois que ela passa, eu agradeço a Deus. Obrigado, meu Senhor, pela dor que me visitou, porque sem ela eu seria uma criatura pior. Então ela é professora, ela é amiga, ela dá uma serenidade. Uma serenidade. Vivemos tempo de muito desespero, de muita ansiedade, de muita revolta, de muita revolta. E Jesus diz que esses sentimentos não conduzem a Deus. Então nós precisamos disso. A psicologia vem e recria toda uma linguagem para identificar os defeitos da alma. Mas a linguagem nova não muda a nossa responsabilidade. Nós precisamos melhorar. A impaciência, a intransigência, a intemperança são problemas que precisam ser revertidos pela nossa força de vontade. Podem inventar 1000 vocabulários, mas no final de tudo, eu vou ter que olhar para o espelho e dizer: meu amigo, eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso ser menos rígido, menos ríspido, menos egoísta. Eu preciso ser. É o que a Bernadette disse: conheceis a verdade vos libertará. Porque no fundo, não é contra o outro. Sou eu comigo mesmo. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Porque o livre-arbítrio existe em nós em semente. Quanto melhor eu uso o livre-arbítrio, maior a minha liberdade. As nossas liberdades não são plenas, porque a liberdade plena é mérito. Então, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, tem o tamanho, tem a dimensão da qualidade do uso que eu faço do meu livre-arbítrio. O que eu falo, o que eu projeto em pensamento, o que eu quero no fundo do coração, as minhas buscas de cada dia, como eu levanto, como eu me deito, como eu dialogo, como eu ouço, como eu oro, como eu agradeço, como eu peço. Tudo isso aí vai fazendo o livre-arbítrio expandir ou ficar limitado. Ou eu vou ganhando asas, ou eu vou vendo a vida me enrodilhar como uma serpente. E essa serpente é o meu ego. É o meu ego. É o meu querer desassociado do querer de Deus. Do querer de Deus.
Porque o homem imperfeito não pode criar na terra um reino perfeito. Então Jesus diz que o reino dele ainda não é desse mundo. Não é desse mundo porque o mundo ainda é de mamão, é do dinheiro, das armas, é do poder político, é da picuinha, é da barganha, é da mentira, é do ódio, é do fratricídio. Mas quando nós ajustarmos o nosso livre-arbítrio ao querer de Deus, nós veremos o reino dos mansos, dos brandos e dos pacíficos sobre a terra. Muitos desanimam quanto à humanidade. A humanidade não tem jeito, a humanidade está perdida. Meu Deus, quanta limitação de raciocínio. A Terra abriga apenas uma fração da humanidade universal. A ciência diz que o universo está preenchido por bilhões de sóis e de mundos. Seria um desperdício extraordinário que a vida apenas existisse aqui, nesse planetinho, no final do sistema solar. Nós somos os filhos renitentes de Deus, mal criados. Mas há mundos ditosos, há espíritos evoluídos, que já experimentam essa religião cósmica do amor e da sabedoria. É o problema do homem, que acha que o universo tem a dimensão do seu olhar e tem no centro o seu querer. Tem no centro a sua vontade. A humanidade não deu errado. A humanidade caminha em transformações incessantes. Nesse momento tem gente desencarnando e tem gente nascendo. E quem está nascendo pode ser um apóstolo da caridade. Pode ser um missionário da ciência, da educação, da política, para renovar o cenário do mundo. E quem morre pode ser um tirano, um assassino. É Deus recolhendo com as suas mãos aqueles que são pedra de escândalo para os seus irmãos. Então, como que a humanidade deu errado? Como louvar a Deus amaldiçoando os homens que são a sua criação? Que religião é essa? Que designar a humanidade toda para um sofrimento eterno? Que quer limitar a humanidade à parentela carnal? A minha família é quem tem o meu sobrenome só? É um desperdício. É um desperdício muito grande. Não faz o menor sentido. Todos nós somos irmãos espirituais, trocando de corpos. Eu fui teu pai hoje, amanhã eu volto como teu filho, amanhã eu volto em outro país. Falando outro idioma, envergando outro corpo, com outras necessidades. Então tem esse alargamento da visão. Nós olhamos para Jesus e dizemos, meu irmão. E quando Jesus dá um título maior aos seus apóstolos, qual é o título maior que Jesus dá aos apóstolos? Talvez seja aí o ouro da evolução espiritual. Seja o símbolo dessa religião cósmica do amor e da sabedoria. Jesus não vira para Simão e diz, você agora é minha família. Porque isso vincularia ao sangue. Jesus chama os seus apóstolos de amigos. Porque amigo é uma escolha. Eu posso ser filho de alguém e não ser amigo dessa pessoa. Eu posso casar com alguém e não ser amigo dessa pessoa. O amigo é uma escolha. O amigo é a deliberação do sentimento. Porque o homem não evolui apenas pela razão, ele precisa do sentimento. Então eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai, eu vos dei a conhecer.
Então, não importa. O sobrenome, a cor dos olhos, da pele, onde nasceu, de onde veio, a classe social, não importa. Amigos, amigos. E nós viemos à casa espírita para fazer amigos. E qual é o centro da religião cósmica, do amor e da sabedoria? É o humano. É o humano. As religiões relegaram o humano ao segundo ou terceiro plano e colocaram na frente o livro, o templo, o sacerdócio, o dogma, o medo, o dinheiro. Não. O mais importante da casa de André Luiz são os seres humanos. Eles estão no primeiro patamar de importância. Quando se distribui comida na casa, é porque é um horror o ser humano com fome. Quando se acolhe as crianças, é porque é um pecado a infância abandonada. E acolhe esse humano em dois mundos. E aí o trabalho das mesas mediúnicas, porque a morte do corpo não aniquila a vida. Então, antes do orçamento, antes disso, daquilo, da cor da parede, de onde vai fazer a obra tal, a obra acolá, está o humano. Interessa-nos a documentação humana de alegria e de dor. Foi isso que Jesus fez. Ele está caminhando e tem uma mãe chorando no enterro do filho. Ele para. O evangelho interrompe funerais. E não só funerais que se pode ver na concretude, funerais simbólicos, a tristeza, a depressão, o ódio, são funerais da alma. Jesus interrompe funerais. Jesus tira a pedra da caverna e diz: Lázaro, vem para fora. Jesus derruba Paulo no deserto. E o que ele pergunta a Paulo serve para todos nós. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Toda vez que eu persigo alguém, toda vez que eu esqueço o humano e coloco o material à frente, Jesus está me perguntando: Ricardo, Ricardo, por que tu me persegues? E pergunta para vocês também. Só que é no íntimo da consciência. Não vem com letras visíveis, não vem com cátedras, não vem com professorado. Vem com invisibilidade. Porque a verdadeira espiritualidade, ela manifesta-se no visível, mas nasce no invisível das coisas. O mundo material é sustentado pelo mundo espiritual. As coisas que não se podem ver têm grande significado. E bendito aqueles que têm os olhos iluminados como lâmpadas, capazes de ver tanto na claridade do dia, mas também nas trevas da noite. Então é isso, meus amigos, nosso tempo está acabando. Essa mensagem que nós gostaríamos de transmitir dessa religião. Vocês vejam que é uma religião sem rótulos. É uma religião que prega, que defende a virtude. Então pode vir todos. Kardec fala na revista Espírita dos espíritas protestantes, dos espíritas católicos, dos espíritas judeus, porque a nós não importa a capa, a aparência, importa a essência, a compreensão da nossa verdadeira destinação espiritual. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite.